É muito comum que quando o assunto da roda sejam os monolitos, algumas pessoas já comecem a virar a cara achando que é, por exemplo, alguma coisa já defasada, ou então um sistema que seja prejudicial para nós, ou até mesmo um tipo de arquitetura que já nasce legado, cara. E, honestamente, isso tudo não é verdade. Eu consigo falar por mim mesmo que os melhores projetos que eu já mexi foram sim monolitos. E eu quero, na verdade, nesse vídeo trazer um ponto de vista um pouco diferente, porque eu acho que as pessoas meio que se esqueceram dos prós e dos contras sobre monolitos e até mesmo aonde que eles conseguem brilhar, quais são as melhores aplicações desse tipo de sistema. E, cara, aqui eu tenho que ser bem sincero, eu sei que muita gente gosta, em alguns blogs e alguns sites, falar que são modelos ruins, mas não, na verdade tem muita coisa bacana que a gente pode construir ali em cima, e às vezes pode ser até um tipo de modelo de arquitetura que pode favorecer, por exemplo, o seu produto. Vamos conversar um pouco sobre isso e tirar, né, algumas mentiradas que a gente fica vendo por aí. Esse é o nosso quadro Momentos Tech, em que a gente se junta para falar sobre programação, carreira e as tendências no mercado de tecnologia. E um recado rápido, a Rocket City ela é uma parceira do canal Programador Lhama. Então, utilizando o cupom Programador Lhama ou o link no comentário fixado, você já garante 10% de desconto nas formações da plataforma. E como um professor lá da trilha de Python e Clean Code em Python, eu garanto material de ótima qualidade para seus estudos. Galera, é o seguinte, a gente vai deixar esse papo bem reto. Eu vou trazer algumas perguntas que são muito comuns da gente ver sobre monolitos e que, na verdade, a galera deveria fazer um pouco mais as perguntas. E eu vou responder elas com embasamento, né, nos meus conhecimentos e também em experiências que eu já participei. Eu quero que você não fique de fora dessa. Se você tem algum comentário sobre alguma dessas perguntas, coloca aqui nos comentários. Até mesmo se você já viveu alguma produção muito bacana com sistemas monolitos, bota essa experiência aqui também. Vamos enriquecer um pouco mais esse vídeo e essa nossa discussão. Dito isso, vamos lá. A primeira pergunta, bom, não pode faltar, porque tem uma galera que ainda não entendeu exatamente o que é. O que são os tais sistemas monolitos? Olha só, eu consigo explicar isso da melhor forma falando que são sistemas que têm um acúmulo de responsabilidades. O que isso quer dizer? Imagina que a gente tem, por exemplo, 3 sistemas, um ali para empresa, produtos e pagamento, e que cada um acaba se comunicando com sistemas diferentes. Por exemplo, o de pagamento, né, se comunica ali com o RabbitMQ, o de empresas com um banco de dados, o de produtos, por exemplo, né, com um banco de dados MongoDB e tudo mais. Quando você pega todas essas responsabilidades e agrupa num único projeto que vai gerenciar empresas, produtos e pagamentos e conectar com todos esses elementos terceiros, então você fala que você tem realmente um acúmulo de responsabilidades ali. Isso é um tal monolito. É muito comum também você acabar vendo monolitos que tem uma partezinha ali responsável pela criação, por exemplo, de uma interface visual, uma espécie de painel. Então isso daí é o tal do server-side rendering. Alguns monolitos podem ter isso também, não é nenhum problema. Mas o que a gente consegue definir facilmente com os sistemas monolitos é realmente esse acúmulo de responsabilidades em um único tipo de projeto. E a segunda pergunta, cara, essa daqui tem que ser feita. Por que monolitos são vistos como aplicações prejudiciais? Olha só, na verdade essa ideia, essa afirmação, ela é um pouco falaciosa, sabe? Não é porque você tem um monolito que já de cara ele é um sistema legado, ele é um sistema ruim ou problemático. E aqui a gente tem que colocar a mão na consciência. É o próprio programador que está fazendo cagada ali no próprio sistema. Então não é necessariamente um modo de arquitetura, mas exatamente o design de código e a arquitetura de software que ele está colocando para aquele sistema que está fazendo com que seja problemático. O caso do monolito, sim, eu posso até falar que ele dá um grauzinho a mais de dificuldade, porque você tem várias funcionalidades ali agrupadas, várias responsabilidades. Então, é muito possível com que, se você mexer em um canto, um outro canto acabe levantando um bug. Isso é comum quando a gente vê sistemas monolitos muito mal estruturados. Só que, se você fizer ali uma base de arquitetura e design de código muito bacana, né, separando, por exemplo, o seu monolito pelas funcionalidades, você consegue fazer com que uma funcionalidade tenha a sua existência totalmente isolada de outras funcionalidades. Isso é um modelo que eu vejo campeão para a construção de monolitos. Faz sentido você separar por responsabilidades desse jeito e funcionalidades.
Então, você consegue realmente fazer um sistema muito bacana. Nota que não é necessariamente o modelo arquitetural monolítico que te dá problemas, é realmente a produção do desenvolvedor. Ah, Rafa, beleza que você está falando isso daí, mas nesse caso, quais que são realmente as vantagens de se usar sistemas monolíticos? Olha só, vamos agora entrar num caso em que eu estou falando de um monolítico bem estruturado. Isso porque, pessoal, eu vou descartar os casos deles já nascerem ruins, porque aí o Pro não existe. Não existe nem para microserviços se eles são feitos de maneiras cagadas. Mas a primeira vantagem que você tem quando a gente está falando de sistemas monolitos é realmente a ideia de uma facilidade na correção de bugs. Irmão, quando eu tenho que mexer com microserviços ou sistemas muito distribuídos, você tem pelo menos que mexer às vezes em 3 sistemas. Então imagina, eu tenho às vezes 3 VS Codes abertos ali no meu notebook para tentar corrigir um bug que eu nem sei onde é que é. Quando você está falando de sistemas monolitos, fica muito mais fácil. Você pode utilizar, por exemplo, uma ferramenta de debugger e traquear com muito mais facilidade aonde está realmente a sua linha problemática. Isso daí é uma mão na roda quando você fala de monolitos bem estruturados. E dessa forma, você não tem, por exemplo, que ficar buscando aonde estão as comunicações quando você está falando de sistemas microserviços. Fica muito mais fácil de você conseguir debugar um monolito desse jeito. Um outro benefício que você tem com monolitos, e esse daqui, cara, de novo, ele é uma ideia muito campeã, é você ter uma facilidade para monitoramento desse seu sistema. Você conseguir métricas fica muito mais fácil. Em vez de eu estar mexendo, por exemplo, com 3 serviços e ter que monitorar os 3, você consegue dar toda a sua atenção para um único serviço. Então fica muito mais fácil você entender a saúde ali do seu sistema, você criar réplicas, você mexer ali com o maior tempo, né, de pico que o seu sistema pode ter. Trazer esse conhecimento fica muito mais fácil. Então, realmente, nesse caso, os monolitos acabam sendo um pouco mais campeões. Até mesmo porque, quando você está falando de sistemas em cloud, por exemplo, arquiteturas de microserviços são muito mais caras de você manter. Eu tenho que manter 3 máquinas com monitoramento. Para a ideia de monolitos, uma única máquina com um único monitoramento e aí o custo fica menor. Isso é uma vantagem muito boa. E um outro benefício, e esse, cara, realmente é quase que inquestionável, quando a gente fala de sistemas monolíticos bem estruturados, é exatamente uma grande facilidade na documentação e entendimento das funcionalidades que você tem ali no seu sistema. Cara, quando você vai mexer, por exemplo, com sistemas distribuídos, você tem principalmente que entender as conexões entre esses sistemas. Um sistema está chamando o outro, que chama outro, que vai para um banco de dados, que retorna informação para outro. Então, cara, fica difícil, sendo que muitas vezes você tem que entender, às vezes, o código em lugares separados, em repositórios separados. Quando você está falando de sistemas monolitos, fica um pouco mais simples, porque você tira essas conexões, está tudo ali dentro. Então, você entender, por exemplo, como que se dá o fluxo lógico de uma certa funcionalidade, fica muito mais fácil, mesmo que esse fluxo tenha que chamar outros elementos. Por exemplo, mesmo que a parte de empresas tenha que chamar a parte de produtos, está ali dentro do mesmo sistema. Então, você tem uma maior facilidade de entendimento do que está acontecendo. E a documentação realmente fica mais clara. Agora, em vez de eu ter que documentar N serviços, eu consigo fazer uma documentação sobre esse produto, mesmo que fique um pouco grande, mas você já tem tudo centralizado e muito bonitinho ali. É uma vantagem, cara, que realmente microserviços e sistemas distribuídos pena com isso. Ô Rafa, meu Deus do céu, agora eu tô com vontade de trabalhar em monolitos, mas me responde aí, quais que são, né, os prejudiciais, quais que são os contras, quando é que isso aí começa a ser problemático para mim? Cara, olha só, igual tudo nesse mundo de programação e desenvolvimento, tem os seus prós e seus contras. Os contras de monolitos, eles são muito evidentes. O primeiro contra, e cara, muita gente já passou por isso, é o seguinte, quando seu sistema começa a ter muitas pessoas trabalhando nele. Se você tem muitos devs trabalhando em um único projeto, isso fica chato pra caramba, porque toda hora que você for fazer um pull request, por exemplo, ele pode entrar em conflito com outro pull request. Merjar essas funcionalidades todas ali pode ser realmente uma dor de cabeça. Eu já vi gente que era especialista para ficar uma parte do tempo só para merjar pull requests. E isso é sério, velho. Isso custa uma certa grana ali para a empresa e até mesmo para a produção.
Então, o monolito ele tem esse problema sim. Muitas pessoas fazendo pull requests, isso vai se tornar realmente uma dor de cabeça para você. Um outro problema que você tem ali em relação aos monolitos é a parte do deploy. Essa daqui é a parte mais gritante quando a gente vai falar de monolitos, principalmente quando eles começam a crescer de uma maneira muito grande. Bom, você tem, na verdade, sistemas em que você tem, por exemplo, que buildar muita coisa ali, testar muita coisa, fazer uma esteira muito bem feita até você realmente conseguir jogar isso para a produção. Isso demora. Se você pega, por exemplo, uma ideia de sistemas distribuídos, você pode pegar uma única partezinha ali de sistema e mandar isso para a produção, sem que isso afete os demais. Beleza, são deploys rápidos. Para monolitos, cara, eu já participei de uma empresa que o deploy do monolito era, cara, papo de 3 horas. Isso num domingo de manhã. Então, realmente, era problemático isso daí. Até mesmo porque se tiver que fazer rollback, irmão, ferrou muita coisa. Você vai perder muito tempo com isso. Então, o deploy do monolito sempre é uma situação que pode ser bem prejudicial. Principalmente quando você tem um sistema mais comercial e ele começa a crescer em funcionalidades. E um outro caso de quando o monolito começa realmente a ficar ruim ali na nossa produção é quando ele começa a atender várias pessoas e se comunicar com vários elementos terceiros. Esse tópico algumas pessoas meio que deixam de lado, mas isso é muito verdade. Quando você tem uma fila muito grande de requisições e principalmente vários outros sistemas acoplados ao seu monolito, por exemplo, banco de dados, RabbitMQ, outros tipos de bancos, até comunicações em cloud, o monolito em si vai ter que segurar tanto as requisições que estão ali em espera, quanto as chamadas, as conexões e às vezes até as queries nesses tipos de bancos e outras interações que você tem. Então, você acaba tendo realmente um consumo de memória RAM muito alto. Muitas pessoas acham que isso é o tal do memory leak, mas na verdade não é. Eu já participei de um sistema que era monolito, que, cara, embora ele seja muito bem estruturado e muito bem arquitetado, ele meio que tinha hora para cair, porque você tinha ali um pico de utilização, né? Eu estou falando a nível nacional, em que isso acontecia muito, né? E aí você tinha realmente uma queda do monolito. Então você tinha que escalar ele horizontalmente. Só que imagina, se você está escalando muito produto, né? Muita funcionalidade uma do lado da outra, você acaba tendo um problema ali de uso de recurso que não vale a pena. Aí nesses casos o monolito começa a ficar mais caro que microserviços, porque você tem que ter máquinas parrudas para escalar isso horizontalmente. A gente tem um problema aqui. Então, realmente, quando o seu monolito começa a se tornar muito grande, é bom você ter essa separação para outros tipos de sistemas. Beleza, Rafa, entendi tudo que você está falando, já sei os prós, já sei os contras, já sei que a arquitetura do monolito conta muito e que o dev faz muita cagada às vezes nesse sistema. Mas seguinte, qual é o melhor caso de utilização desses monolitos? Quando é que faz sentido eu aplicar esses monolitos? Seguinte, o melhor dos casos, na verdade, é o seguinte: você começa com um produto já em sistema monolítico, e isso daí já te poupa muito tempo e muita dor de cabeça do que você ficar criando serviços espalhados por aí. E à medida que ele for crescendo, você vai quebrando esses seus monolitos em outros sistemas que são sim distribuídos. Mas eu acho que não vale a pena já pular para a ideia de microserviços, você ter muita separação de uma única vez. Eu acho que vale muito mais a pena você fazer monolitos coesos, separados. Ou seja, você pode ter um elemento ali que, mesmo que ele tenha algumas responsabilidades em conjunto, ele tem uma coesão na sua estrutura. Por exemplo, se eu fizer esse tipo de sistema em que ele junta a ideia de produtos, pagamentos e notificação de clientes, ele tem sim um contexto, ele tem uma coesão ali entre as suas responsabilidades e funcionalidades. Ou então, por exemplo, se você separar um outro monolito em que ele tem parte de login, permissão, segurança e até rate limit dos seus produtos, isso faz sentido. Você está colocando ali uma coesão de segurança e verificação no seu produto. Faz sentido você ter essa espécie de monolitos separados.
Outro, por exemplo, uma parte de empresas, clientes e históricos de compra. Nota que mesmo que tenha muita responsabilidade ali, ele tem sim um papel muito interessante. Eu tenho a responsabilidade para esse monolito para cuidar da parte de empresas e clientes e tá tudo ali junto nas funcionalidades que se conversam. Então, esse é o caso mais campeão para se utilizar monolitos. Você fazer, por exemplo, sistemas que são separados, né? E ao mesmo tempo que tenham responsabilidades que são coesas. É os famosos monolitos diferenciados, né? Os monolitos separados. Eu acho que esse é o melhor dos casos. Bom, isso é tudo que eu tenho para falar sobre sistemas monolitos. O que você acha? Você tem mais alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, você concorda com o que eu estou falando? Você discorda? Você tem outros casos em que você consegue trazer essa visão de monolito como sendo benéfica ou como sendo prejudicial? Coloca aqui, vamos conversar um pouco a respeito. Eu quero deixar de indicação para o próximo vídeo exatamente esse aqui do lado que fala sobre a ideia de microserviços. Assim como monolitos, eu acho que tem uma galera que não entendeu essa ideia sobre microserviços. Tem muitos conceitos que a gente pode tirar que são benéficos e que também são muito prejudiciais. Vou deixar esse vídeo aqui para sua próxima recomendação de vídeo e a gente se vê nos nossos próximos encontros. Até mais!